E aí, mais uma análise de hoje? Hoje vamos falar sobre BTCI11, um fundo que eu já analisei aqui no canal, vou deixar o vídeo aqui no card, mas vamos dar uma atualizadinha em como é que tá o fundo. Aqui no relatório do mês de dezembro dele, esse é um ponto positivo da gestora do BTG aqui, que é a velocidade na qual eles conseguem liberar o relatório gerencial pra gente. Assim que acaba o mês, eles já liberam, então isso é muito interessante. Mas a gente já comenta de um outro ponto positivo, um ponto negativo na realidade, que impacta diretamente esse também, e aí acaba que você sai no 0 a 0. Mas comentando sobre o fundo, ele tem um valor patrimonial de 1 bilhão, hoje a cota está sendo negociada mais ou menos 8,88, dando um desconto de mais ou menos 12% e um dividend yield de 12, 13%. Então é interessante comentar sobre isso, né? E aí, assim, no momento em que o gestor tem um tempo para comentar sobre o fundo, como é que o cenário macro impacta o fundo, ele decide falar coisas que todo mundo já sabe e que todos os relatórios gerenciais já falam. Então a gente pula, mais uma vez, esse comentário do gestor e esse momento em que ele poderia estar utilizando para realmente repassar o que aconteceu no fundo, que é algo que eles não fazem e deixam o cotista largado de lado, tendo que confiar totalmente na gestão. Você realmente, eu vou ter que fazer esse trabalho pelo gestor, né? Então o gestor que recebe uma taxa de 1% de 1 bilhão de reais, ou seja, 10 milhões de reais, ele realmente não consegue fazer isso, eu vou ter que fazer aqui para vocês. Então, de toda forma, o que já impactou no fundo, né? Desde que eu analisei o BTCI, o vídeo tá no card para você assistir logo depois, o fundo conseguiu um aumento de receita, né? Tanto por conta dos fundos imobiliários, que pagaram mais no mês de novembro, quanto também por conta do aumento tanto do CDI, hoje ele tem uma exposição de mais ou menos 20, 30% a CDI, e também a IPCA. Então, o aumento do IPCA também impactou os resultados de outubro e novembro, tá? Você pode perguntar, poxa, mas o resultado de outubro e novembro, ele impacta já diretamente? Não, o resultado é sempre um mês ou 2 meses para trás, tá? Então, o resultado de novembro, ele é em referente ao IPCA, o CDI é direto, o CDI é do mesmo mês, mas o IPCA, o resultado de novembro é referente ao IPCA de outubro e setembro, tá? Então, é interessante a gente comentar sobre isso, e aí teve um resultado maior no IPCA também, o que aumentou a receita do fundo. Então, se lá na análise que a gente fez, o fundo, ele estava distribuindo mais do que o patamar de distribuição na realidade, agora ele está distribuindo menos, então conseguiu acumular uma reserva aí de mais ou menos 0,1 real por cota, que dá mais ou menos um mês de distribuição. Então, muito interessante a gente comentar sobre isso, né? E aí, comentando um pouco mais aqui sobre como é que tá o fundo hoje, né? Eu acho muito interessante justamente comentar com vocês de novo sobre isso, porque na vez que a gente analisou o fundo, que foi 2 meses atrás, não tem muito tempo, o fundo tinha uma carteira que pagava IPCA mais, era 70%, a IPCA mais 7 e tantos, 7,5%, se eu não me engano, e CDI mais 3%. Então, do nada, de um mês para o outro, a gente teve uma redução muito forte no indexador, sendo que era para ter, na realidade, um aumento. E não tem explicação. Você não vai saber ter essa explicação. O gestor não vai te repassar essa explicação. Mesma coisa a duration, que é o tempo médio para você, a média ponderada, aí, o tempo médio para você receber o seu dinheiro principal de volta, né? Saiu de 4,5 anos para 3,3 anos. Ou seja, diminuiu bastante. E você não sabe o porquê. O gestor não comenta. Claro que se você pegar CRI por CRI, a carteira toda dele, securitização por securitização, né, entrar no site da Vortex ou da securitizadora, você vai entender o porquê que isso aconteceu. Mas o gestor que tem isso muito mais fácil, tem esse conhecimento muito mais fácil, não repassa isso pro cotista, que na realidade é o cliente do gestor, né? Então ele não comenta, e é muito mais fácil, porque ele já tem essas informações, ele só teria que repassar, e de toda forma ele não faz, deixando o cotista totalmente largado, né? Então você tem que realmente querer confiar na gestão do BTG, né? Então aqui falando da carteira dele pro setor, é uma carteira bem medium risk, né? A gente vê que tem uma exposição tranquila em shopping logístico, mas também tem um residencialzinho ali, um varejo, tem também umas outras operações que deixam o fundo sendo um fundo de médio risco, né? E aí, comentando um pouco mais sobre a carteira de CRIs dele, hoje os maiores CRIs é o Casa Shopping, o Emergente Code e o Centro de Distribuição RPO, eu já comentei, o vídeo tá aí no card, mas a tabela dele também é muito incompleta. Então essa tabela dele não tem a taxa MTM, não tem também o vencimento dos CRIs, então você fica totalmente dependente de querer que o gestor te repasse essa informação. Claro que, mais uma vez, se você quiser realmente descobrir tudo isso, você pega o código aqui da B3, joga na Vortex, joga na securitizadora, mas de toda forma você teria que se dar ao trabalho de fazer isso CRI por CRI, seria muito chato, só que o gestor poderia fazer isso em segundos, e você terá que fazer em horas, né? Então, interessante a gente comentar sobre isso, o total descabimento aqui de como o cotista é tratado, na minha opinião, tá? E assim, o fundo não tem nada de horrível, mas também não tem nada de excelente, e não faz sentido você pegar um fundo de médio risco, que não está tão descontado, que não paga tão bem, que não tem uma gestão maravilhosa, qual seria o motivo exatamente de você pegar o BTCI? Para mim, não faz sentido. E aí, claro, se você não souber fazer essa análise, se você não souber escolher ativos para sua carteira, querer realmente aprender a fazer isso, ter esse contato diário do que está acontecendo no mercado, eu te convido a conhecer a comunidade Cine, que é justamente esse espaço em que eu consigo não só te ensinar, quanto ajudar você a montar a sua carteira, quanto também direcionar em quais fundos eu estou comprando, você ter acesso direto à minha carteira, então eu vou deixar o link aqui na descrição
da comunidade Cine. E aí, de toda forma, voltando aqui pro fundo, a gente tem que o CRI estrutural dele para médio e longo prazo é 55% da carteira e 20% mais ou menos em CRI tático, né, para fazer esse giro. Então, ao todo é 70% em CRI, e onde que tá os outros 30%? 15% tá em fundos imobiliários. E aí, mais um ponto, mais uma vez, que eu vou ter que comentar com vocês. O gestor não comenta vários aspectos dos fundos que seria muito interessante. Então, no único momento que ele tem para fazer isso, ele não faz, né? O fundo imobiliário aqui, BTIU, que é da incorporadora IU, era um modelo mais ou menos que a gente tem no VRTM, no MXRF e em vários outros fundos que a gente já analisou aqui no canal. Então, depois você pega eles para você assistir e poder fazer uma escolha melhor do que o BTCI para a tua carteira. Então, hoje esse CRI da IU, esse fundo imobiliário da IU, funciona dessa forma, né? Na forma de equity. Então, ele investe em desenvolvimento, em projetos de incorporação e desenvolvimento de imóveis através do BTIU. A gente já comentou sobre ele tanto no outro vídeo quanto também no vídeo do BTHF, então vai lá assistir assim que terminar esse vídeo aqui. E aí ele investe através em desenvolvimento. Só que, qual que é o ponto? Você, de um mês para o outro, o fundo em setembro, que foi quando eu analisei, ele tinha uma exposição de 0,1% do PL. De um mês para o outro, você tem um aumento de 0,1% para 8%, do nada. E o que antes não poderia ser configurado como um conflito de interesse, agora sim é um conflito de interesse. Não que eu não ache interessante, eu gosto bastante dessa estratégia de investir em desenvolvimento, eu já comentei sobre isso em vários outros fundos, então eu gosto dessa estratégia, mas de toda forma, do nada, sem motivo nenhum aparente, ou pelo menos o gestor não repassa pra gente, a exposição cresce gritantemente, absurdamente, e você não tem nenhuma explicação por isso. E não só essa mudança drástica, quanto também o perfil de risco do fundo. Porque a gente está falando que agora 10% do fundo está investido em equity, ou seja, através de SPs, né, empresas de propósito específico, ele investe em equity, desenvolvimento, ou seja, tem um risco muito maior. Do nada, o perfil de risco também muda relevantemente. E aí você não sabe disso. E aí 10% do fundo hoje está em caixa, 12% em alavancagem, né, compromissadas. E aí, como é pequena, a gente não comenta muito sobre isso. E aí quando a gente vai pegar o fundo a hoje, 8,88, que é o valor que ele está sendo negociado, seria a mesma coisa que comprar um CRI a IPCA mais 11, só que menos taxa, IPCA mais 10%, o que seria um medium risk. Você teria um spread ali, né, uma diferença entre a NTNB principal, que seria o IPCA mais, de 2,5%, para correr um risco maior que não entrega tanto resultado. Então, acho interessante a gente comentar sobre isso de toda forma. E aqui tem a carteira específica dele, né? A gente já comentou isso no outro vídeo, então eu comento um pouco mais especificamente de cada operação. Mais um convite para você conhecer a comunidade Cine, se você não sabe fazer isso e quer aprender e quer também melhorar as suas análises e também o perfil de risco da sua carteira e também realmente investir de forma assertiva, te convido a conhecer a comunidade Cine e assistir o vídeo que tá aqui no card do BTCI11, onde eu explico cada operação dessas. E aí, voltando aqui pra mim, eu sei que muita gente que assiste os vídeos aqui não se inscreve no canal, então já se inscreve, não te custa nada e você ajuda muito o canal. A gente tem menos de 2-3 meses aqui na ativa que eu fundei o canal e trago esses conteúdos, esse compromisso de trazer um conteúdo de qualidade para vocês que você não encontra em outro lugar da internet, e isso se deve, o fato da gente ter crescido muito se deve também a esse ponto. Então já peço a tua inscrição aqui, não te custa nada e ajuda muito o canal a distribuir esse vídeo para outros investidores e você receber os vídeos aqui com mais constância também aí na sua página de recomendados, fechou? E aí já deixa teu like aqui também para demonstrar o teu interesse pro YouTube e também, se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu sempre respondo, eu sempre leio com muito carinho. E também, assim, além de deixar a tua dúvida aí, eu te peço com muito carinho também que se você tiver algum grupo de investidores, algum grupo de colegas que falem de investimento, ou algum colega mesmo, amigo seu, parente, que fala de investimento também contigo, você sabe que ele investe também, já manda esse vídeo aqui pra ele, que ajuda demais tanto o canal, quanto o teu amigo, quanto você também. O YouTube entende que você tá gostando dos conteúdos aqui. Então é isso, é nóis e